Ana Maria de Jesus Ribeiro, chamada a heroína dos dois mundos, nasceu em 30 de agosto de 1821, portanto, um ano antes da independência do Brasil. Natural do município de Laguna, ela era filha do tropeiro Bento Ribeiro e da dona de casa Maria Antônia de Jesus, sendo criada com mais 9 irmãos. Ainda criança, acompanhava o pai nas andanças, tendo aprendido com ele a arte da montaria. Sua infância e juventude não foram nada fáceis, já que aos 10 anos acabou recaindo sobre ela a responsabilidade de cuidar da casa e dos irmãos, para que a mãe, que havia ficado viúva, pudesse trabalhar como doméstica a fim de garantir o sustento da família. Durante este período, seu tio Antônio da Silva Ribeiro passou a visitar a família por diversas vezes, e talvez tenha sido a partir dali que Ana despertou dentro de si o espírito revolucionário que a acompanharia pelo resto da vida. Isso porque Antônio era um republicano declarado, atuante na causa revolucionária e totalmente contrário à monarquia. Seus ideais eram transmitidos aos sobrinhos, com quem compartilhava as histórias sobre os conflitos ocorridos no sul do país durante o período regencial. Em 1835, ao completar 14 anos, Ana foi pressionada pela mãe a casar-se com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, para que pudesse ter garantidos seu sustento e moradia. Mas, como ela mesma deixou documentado, o matrimônio nada mais era do que uma farsa, e em pouco tempo Manuel a abandonara para juntar-se ao exército imperial. E ao completar 18 anos, em 1839, ela então conhece aquele que seria seu companheiro no amor e na guerra. O encontro de Ana e Giuseppe Garibaldi foi descrito em detalhes nas memórias do revolucionário, e para os mais românticos pode até parecer ter sido um encontro de almas. Giuseppe, um italiano que veio ao Brasil fugindo de uma sentença de morte, viu Ana pela primeira vez através de sua luneta enquanto navegava a costa de Laguna. Posteriormente pôde encontrá-la pessoalmente na casa de um morador local, sendo que neste encontro os dois ficaram por segundos se olhando como se já se conhecessem de outras vidas. Segundo Giuseppe, partiu dele a primeira frase que romperia o silêncio deste encontro, ao dizer para ela que eles formariam um casal. E então, a partir dali, Ana Ribeiro passaria a ser chamada Anita Garibaldi, a heroína apaixonada e revolucionária do Brasil. Ao lado de Giuseppe, ela passou a lutar pela causa farroupilha, destacando-se entre os soldados pela bravura e habilidade com as armas. Em uma das batalhas, ao ser feita prisioneira, conseguiu escapar a cavalo, aproveitando-se da distração dos soldados imperiais que faziam sua escolta. O primeiro filho do casal, Domênico Menotti, nasceu no Rio Grande do Sul em 1840, durante uma breve pausa nas batalhas. No entanto, ainda se recuperando do parto, Anita foi obrigada a fugir dos ataques das tropas imperiais que buscavam por Garibaldi. Assim, no ano seguinte, ele decide pedir dispensa do exército revolucionário, se mudando com Anita e o filho para Montevidéu. Lá, os dois se casam oficialmente em 1842 e Giuseppe é convidado a integrar as tropas de Frutuoso Rivera, que encontra-se em combate com o argentino Juan Manuel Rosas. Durante este período, Anita assume o papel de mãe e dona de casa, tendo mais 3 filhos, Teresa, Ricciotti e Rosa, que acabou falecendo prematuramente após uma infecção. Depois disso, Giuseppe decidiu enviá-la com os filhos para viver com sua família na Itália, partindo a seu encontro um ano depois. E novamente, os dois voltaram a se envolver nos conflitos internos daquele país, lutando ao lado dos revolucionários. Mas, enquanto os dois fugiam do exército austríaco, Anita, grávida do 5º filho, fica muito doente, vindo a falecer em agosto de 1849 em uma fazenda próxima a Ravenna. Ela estava de mãos dadas com Giuseppe, que devido à necessidade de fugir, só conseguiu dar um enterro decente à esposa em 1859. Nesta época, a Itália encontrava-se em processo de unificação, e o cortejo que acompanhou o traslado dos restos mortais de Anita serviu para consolidar sua fama de heroína dos dois mundos. Aqui, como na Itália, Anita foi homenageada e celebrada de diversas formas, devido à sua bravura na luta pela liberdade de brasileiros e italianos.
Seu legado refletiu-se nos filhos e netos que, assim como ela e Giuseppe, lutaram ao longo da vida para libertar nações presas em regimes autoritários.